Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, chegamos a mais uma sexta-feira, estamos encerrando hoje mais uma semana de aula, tá certo? Hoje a gente vai ter aula de ciências, tá? Então, pega o teu livro, abre lá na página 37. Hoje a gente vai começar a estudar sobre os animais vertebrados, tá bom? Você sabe o que significa vertebrado? Vertebrado vem de vértebras e vem de coluna vertebral também, tá? Então, a gente tem uma infinidade de animais, não é isso? No nosso ecossistema, né? E esses animais, eles se dividem de acordo com uma característica. Os animais que possuem a coluna vertebral e os animais que não possuem a coluna vertebral, tá? Essa estrutura que é formada por vários ossos, vários ossinhos pequenininhos, que são chamados de vértebras, tá bom? E elas se encaixam formando uma estrutura que sustenta o nosso corpo, tá bom? E protege também uma parte do sistema nervoso, tá? E aí, os animais, como eu já falei, os animais vertebrados têm a coluna vertebral. E os animais invertebrados não têm a coluna vertebral, tá bom? E aí a gente vai começar a estudar qual grupo? O grupo dos animais vertebrados, tá? Os animais vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, tá? Que são as aves, os peixes, os répteis, os anfíbios e os mamíferos. Tá? 2 desses grupos, tá? Que são os peixes e os anfíbios, tá bom? Então, os peixes são animais que vivem onde? Na água. Então, eles são animais aquáticos. E a gente tem uma grande diversidade de espécies de peixe, tá? Ou seja, isso significa que existem diferentes tipos, de diferentes formas, de diferentes tamanhos, cores, formatos, tá? Então, quando eu digo que tem uma grande diversidade, é porque a gente tem muitos tipos, muitos tipos diferentes de peixe, tá? O maior peixe conhecido, você sabe qual é? Vai ficar para o final, tá? Eu vou passar um trabalho sobre isso. Então, guarda essa perguntinha e eu não vou responder. Então, bora lá. Qual a diferença do peixe para os outros animais vertebrados, tá? A diferença é que os peixes, eles têm o corpo coberto por escamas, tá? E eles vão respirar não pelo pulmão, porque eles não possuem pulmão. Eles vão respirar por uma passagenzinha que ele tem perto dos olhos, chamado guelras, tá? As guelras, elas servem para filtrar o oxigênio da água. E aí eles podem respirar embaixo da água, tá? As guelras, ou brânquias, que pode ser chamado de brânquias também, são as estruturas que permitem que eles respirem debaixo d'água, tirando o oxigênio da água do mar ou do rio, tá bom? Lembrando também que os peixes, eles possuem nadadeiras, né? Que é o que faz com que eles tenham rapidez no nado, tá? É o que facilita essa parte de locomoção, tá bom? Então, vamos ver agora os anfíbios, tá? Os anfíbios são aqueles animais que quase todo mundo tem nojo, tem medo. São os sapos, as rãs, as pererecas, tá? E esses animais, eles recebem o nome de anfíbio por quê? Porque eles vivem meio que metade da vida na água e metade da vida no ambiente terrestre. A primeira fase da vida deles, eles passam na água. E a fase adulta, eles passam no ambiente terrestre, podendo também ficar aí se dividindo entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, tá?
Então, o anfíbio, ele tem essa capacidade de viver aí nesses dois ambientes, tá bom? Então, como é que se dá o ciclo de vida dos sapos, das rãs, das pererecas, tá? Então, bora lá. Os anfíbios adultos, eles vão depositar os ovos lá na água, tá? Depois de um tempo, esses ovos vão eclodir e vão sair de lá pequenos serezinhos chamados girinos, tá bom? Os girinos vão ter cauda. Numa fase seguinte, eles desenvolvem as patinhas traseiras e dianteiras, tá? E eles respiram também por brânquias, tá bom? Eles não vão respirar por pulmão ainda, porque o pulmão não está desenvolvido. Numa fase seguinte, tá? Essa cauda vai desaparecer e esses anfíbios terão o pulmão desenvolvido e vão chegar à fase adulta, podendo viver no ambiente terrestre. Então, meus amores, a tarefa de hoje, o trabalho de hoje, tá? É o seguinte. Vocês vão pesquisar aí qual é o maior peixe conhecido, tá? Tá bom? Vocês vão pesquisar, vão desenhar e vão colocar assim debaixo da folha, embaixo do desenho, né? O nome dele, tá bom? Onde ele pode ser encontrado, tá? Então, bora recapitular. Qual é o maior peixe conhecido? E aí vocês vão desenhar numa folhinha e embaixo do desenho colocar o nome e onde ele é encontrado, tá certo? E depois disso, eu quero que vocês escolham um desses animais. Rã, perereca ou sapo, tá? E vocês vão desenhar o ciclo de vida desses sapos pra mim, tá bom? Desenha numa folha bonitinho e depois fotografa e me manda, tá? Não esquece porque é um trabalhinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos dar play no final de semana. Descansem, brinquem, porque segunda-feira a gente começa tudo de novo. Beijos e até a próxima aula.